Oi meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Dormindo direitinho? Comendo direitinho? Comida de verdade? Arroz, feijão, tomando água? Ai, que bom. Vamos continuar nossas questões aqui, né? Hoje nós temos uma questão em 2018 e uma questão em 2019. Vamos para a primeira? Vamos lá. Enem 2019, questão 60. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sob, abaixo, um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, uma refeição fraca, meus queridos? Frutas, coisa leve. Posta sobre jornais, como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Quem realmente acolhe os refugiados? Bom, essa é uma reportagem do jornal Le Monde. Meninos, nós vamos falar essa questão, a questão contemporânea, moderníssima, é atualíssimo, que é a questão da guerra na Síria. Não é uma questão fácil, essa questão é difícil. Nós vamos ter que entender a guerra da Síria, por que a Síria continua em guerra e os outros países árabes, onde ocorrer a Primavera Árabe, já terminou, não tem mais. E para entender essa questão, nós temos que voltar lá na Primavera Árabe, tá? Para depois a gente voltar ao enunciado, para vocês entenderem o que ocorre na Síria até hoje, que nós temos esses refugiados, tanto no Líbano, quanto na Turquia e em outros locais. Aqui no Brasil também nós temos refugiados sírios, famílias, população civil que não querem mais a guerra. No entanto, estão à mercê de luta por poder, é uma política horrível, uma corrupção que não acaba nunca, e a população civil, a sociedade sofre com isso. Vamos continuar a questão? Eu preparei para vocês umas imagens, vejam bem. Essa imagem aqui são migrantes, refugiados sírios, essa foto são de sírios, eles estão saindo a pé com o que eles podem carregar, vocês estão vendo? Por terra, Eles estão procurando um local onde se abrigar, porque senão eles vão viver numa cidade em escombros, Nós temos várias cidades na Síria aí. A mais importante, que se fala muito, é Alepo, a cidade de Alepo, que foi por muito tempo bombardeada, e só há pouco tempo ela tem voltado, uma paz, entre aspas. Separei para vocês também outra foto, outra imagem. Refugiados sírios aí pelo mar. Meninos, deem uma olhada nesse bote. Eu tenho pavor de água. Aí vocês estão vendo que eles estão descendo do bote, não sei quantas pessoas, dezena, uma dezena. Quantas pessoas tem aí? 20 pessoas nesse bote frágil aí, Crianças, meu Deus do céu. Então eles estão aí numa praia já, chegaram na praia, mas enfrentaram o mar, O mar alto, Ou seja, eles preferem enfrentar o mar, do que ficar na Síria, no local onde eles estavam, sendo bombardeados, à mercê de uma guerra desumana, Quer dizer, guerra não é humana nunca, Mas a população civil tem sofrido muito mais na Síria. Vamos continuar aqui? Para a gente entender o que acontece na Síria, primeiro eu já falei com vocês, a gente tem que estudar com o mapa mundi na mão, Vamos dar uma olhadinha onde é que fica a Síria, e a Síria fica no Oriente Médio. Vamos olhar essa gravura aqui, meninos. Olha a Síria ali, pertinho do Líbano, estão vendo, laranjado? Então a Síria é laranja, verdinho aí do lado tem o Líbano, então a questão trata desses dois países, A Síria e o Líbano. Olha como é que o Líbano é pequenininho, A Síria é grande, a guerra em toda ela, Então os refugiados sírios, a maior parte deles, dos sírios, eles vão para a Turquia, aí mais ao norte, tá roxinho,
ou então descem para o Líbano, né? Ou então pegam o barquinho, né? Aqueles botes, né? Inseguros, frágeis, vão para todos os outros locais. Olha aí para onde que eles podem ir, eles vão. Tem refugiado no Chipre, tem refugiado ali, enfrentam o mar Mediterrâneo, né? E vão parar na Grécia, a Grécia não está aceitando mais, né? É tão complicado, meninos, né? É muita gente, né? É muita gente. E os países também têm receios, né? Que algum terrorista aproveite, né? Eles têm medo que algum terrorista, né? Que fora da lei, né? Pessoas que são marginalizadas, né? Pessoas que não fazem parte dessa população civil, né? Que está correndo só da guerra, né? Se infiltre no meio deles e entrem nos seus países, né? Vamos continuar olhando aqui a figura. Outra coisinha que eu queria que vocês observassem. Olha só, todos esses países coloridos são os países do Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Porque está no meio, está entre terras, está entre Europa, está entre África, né? E o Oriente Médio faz parte da Ásia, né? Mas está exatamente no meio. Então, essa região, meus queridos, é uma região que sempre foi, desde a Idade Antiga, um entreposto. É uma região comercial. É uma região, meninos, de idas e vindas. Então, é uma região rica, não só de conhecimentos, né? Não é só corredor comercial, mas também um corredor de conhecimento. Então, se você está na Europa, você quer chegar à Ásia, você tem que passar por onde? Oriente Médio. Você está em algum país árabe, você quer vender alguma coisa para a Europa ou para a África, você tem que passar por onde? Por Oriente Médio. A rota da China passava-se por onde? Oriente Médio. Se você está no barco de Marco Polo, que chegou até a China, né? Você tem que passar uma hora ou outra, vez ou outra, no Golfo Pérsico, né? Então, gente, Oriente Médio é um local que sempre foi e sempre será um local visado, porque ele está no meio, entre as terras, né? E ele é banhado por mar de vários lados. Vamos dar uma olhadinha no mapa de novo. Vocês podem observar, olha o tamanho da Arábia Saudita, né? Muito grande, né? Verdinho. Do lado da Arábia Saudita, nós temos o Golfo Pérsico. Gente, Golfo Pérsico, o Irã de um lado, a Arábia Saudita de outro. É daí que saem aqueles grandes navios abarrotados de petróleo, um dos locais que saem aí. Então, quem toma conta desses locais, né, desses portos, no caso o Kuwait, o Iraque também tem um pedacinho no Golfo Pérsico, o Irã, e eles são grandes produtores de petróleo, né? Emirados Árabes, Arábia Saudita, nós temos o Iêmen, Omã. Meninos, isso tudo aqui é visado, porque o mundo precisa de petróleo, né? Então nós tivemos várias guerras nesses locais, né? E hoje em dia vocês estão vendo aí, luta por poder, né? Luta por dinheiro, por riquezas, né? Todo mundo quer ter o domínio político dessa região. Eu gostaria também que vocês observassem o Irã e a Turquia. Vamos voltar lá na Idade Média. Não tem como a gente não falar deles. De todos esses povos árabes aí, do Oriente Médio, dois povos se destacam, porque eles são descendentes de dois impérios gigantescos que dominaram durante toda a Idade Média aí. Então nós temos o Império Turco-Otomano. Qual que é o país que representa hoje os descendentes? A Turquia. E nós temos o Império Persa. Qual que é o país que representa até hoje, né? Qual que é o país, os descendentes dos persas, né? O Irã. Então, esses dois países são diferenciados, né? Porque há milênios, né? Há mais de 1000 anos, né? Eles são fortes, né? E os outros países em volta, os outros países árabes em volta, eles vão mudando aí de quem que domina, quem toma conta, quem coloniza, entre aspas, né? Tem os protetorados, né? Então, eles vão mudando de quem é que domina, né? Quem que está no poder, os grupos de poder, não só os locais, como os estrangeiros dominadores, no caso aí os europeus. Mas a Turquia e o Irã não. Porque eles são descendentes de povos, né, de civilizações, né, complexas, né, fortes, né, que é o Império Turco-Otomano, que dominou por muito tempo, e o Império Persa. Tá legal? Agora vamos continuar. Agora que vocês já sabem onde é o Oriente Médio direitinho, todo mundo já se situou, né? Vamos continuar aqui com outro slide.
Aqui, ó, coloquei para vocês, Oriente Médio, um corredor comercial. Aí eu aumentei a lupa, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Olha o Oriente Médio, olha a Turquia aí, é o primeiro país, né? Que é o maior, né? Em extensão territorial. Olha a Turquia aí. Nós temos a Turquia, ó, o Irã e o Iraque, né? O Irã grandão, amarelo, né? Tá em inglês, né? Ó, o Iraque, né? Onde fica Bagdá, né? Nós já falamos dessa questão sobre Bagdá, tá certo? Então, nós temos o Oriente Médio aí. Lembramos. Ó, o Egito aí do lado, Oriente Médio. Ó, o Mar Vermelho, onde Moisés cruzou. Vamos dar uma olhada mais para cima, um pouco mais para cima, o Mar Mediterrâneo. Aí, ó, Mediterranean Sea, né? Ó, o que nós temos aí do lado da Turquia? Do lado da Turquia, nós temos a Grécia. Olha a cidade de Atena aí, capital. E do lado da Grécia, do lado esquerdo, nós temos uma botinha de cano longo. Quem é? Você já sabe, é a Itália. Só para vocês situarem aí como está próximo, gente. O Oriente Médio está pertinho da Europa. Inclusive a Turquia tem a Turquia asiática, que é essa parte maior, e a Turquia europeia, que é logo após o Estreito de Bósforo e Dardanelos aí. Depois vocês dêem uma olhadinha no mapa, com cuidado, com carinho, né? Para observar essas coisas. Então, nós temos o Mar Mediterrâneo e olha o que nós temos no norte da África. Países que também são árabes, não fazem parte do Oriente Médio, mas são países árabes. Marrocos, Argélia. Olha como que o Marrocos é pertinho da Espanha, meninos. Olha o Estreito de Gibraltar aí, hein? Argélia, Tunísia, Líbia e o próprio Egito. Esses países são árabes e muçulmanos, mas não fazem parte do Oriente Médio, tá? Onde está a Síria lá. Certinho? Vamos voltar aqui agora. Tem outro slide. Antes da gente começar a falar da Síria, né, a gente tem que entender. A guerra da Síria começa antes da Síria. Então, só para relembrar o Oriente Médio aí, tá? Ó, o Oriente Médio são só esses países. Outro slide. Ok, agora nós chegamos na foto desse senhor aí, o Julian Assange, né? Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Que vocês eram novinhos, né? Muito novinhos, isso já tem há 10 anos, né? Há 10 anos aconteceu, né? O boom das redes sociais, né? Porque nós não tínhamos as redes sociais, nós tínhamos internet, mas nós não tínhamos as redes sociais. Então elas vão surgir e elas vão fazer a diferença no mundo político, tá? No mundo. Vamos dar uma olhadinha aí na foto desse rapaz, o que é que eu escrevi aí para vocês entenderem melhor? Esse rapaz, que é o Julian Assange, ele criou uma página da internet chamada Wikileaks. Aí eu coloquei para vocês para ficar fácil para estudar. É uma página na internet com postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. Meninos, que assuntos sensíveis são esses que os governos não querem que saiam? Corrupção, aquilo que a gente vê todo dia quando a gente liga o noticiário. Corrupção, né? Então, documentos que provam a corrupção, documentos que vão ligar algum governante, algum líder, né? Ou de um país, ou de um local, ou de uma empresa, né? Não, a corrupção, ou seja, é ilegal. Está pegando um dinheiro que era para o povo, né? Um dinheiro que deveria ser para a saúde, que deveria ser para a educação, né? E outras coisas, infraestrutura. Nós temos uma gama de coisas, nós pagamos impostos e nós queremos esse dinheiro revertido. Então, o que esse rapaz fez? Ele criou, né, independente de qualquer coisa, né? Ele é um hacker, né? Ele é muito bom na informática, né? E já existia internet, né? E ele criou uma página da internet que pessoas anônimas poderiam mandar para essa página, ele ia analisar o assunto antes de postar. E isso incomodou o mundo inteiro. Então, vocês vão ver que esse rapaz ele vai ficar preso. Tem 10 anos que ele é perseguido, né, e preso, porque todo mundo quer matar. Porque os poderosos não querem que saiam, né, os furos, as verdades dos governos. Então, ele vai ter problema com
várias pessoas do mundo inteiro, várias pessoas corruptas, né? Depois dessa página, você vai ver o surgimento de outras redes sociais, né? O WhatsApp, né? Facebook, mas por enquanto só tinha essa página. Ou seja, todo mundo que era bem informado, todo mundo antenado, dava uma olhadinha nessa página. E foi aí que ocorreu, a partir dessa página que trata de assuntos sensíveis, de vazamentos, né? Daquele furo de reportagem, né? Que os repórteres gostam, né? Que surgiu a Primavera Árabe. Porque assuntos de ditadores da Arábia, de governos da árabes, né? Também da Síria, também do Líbano, também de todo o Oriente Médio, saíram. E os árabes, o povo árabe não sabia disso. Então é claro que isso ficou, eles se revoltaram com toda a verdade que apareceu. Começou nessa rede aí, né? nessa página da internet, né? E nós vamos ver a continuação. À medida que a tecnologia vai aumentando e as redes sociais vão melhorando, se tornando mais fácil para o público, aí as pessoas vão sabendo mais ainda, né, sobre outras abordagens sobre o assunto, né? Ok, entendendo aí que tudo começou com o Wikileaks, né, com Julian Assange, pode ser assunto também, né, de vestibular, né, citar esse rapaz, esse homem. Aí eu coloquei para vocês aí, arrumei essa imagem, né, bonitinha, né, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Vocês são professores disso aí, não é verdade? Coloquei a influência das redes sociais, né? Então, nós temos várias páginas da internet, redes sociais, sites, aplicativos e outros que vão deixar a população muito mais informada. Então, nós temos, meus queridos, um controle da rede de comunicação, da mídia. Nós temos um controle pelo governo de cada país. Uns países têm um controle total. Outros países menos, mas enfim, não dá mais para segurar as informações. Porque se um governo não quer que apareça alguma questão, a rede social logo trata, alguém logo trata de colocar lá e, como é que se diz, vai vazar, né? Vai passar para todo mundo e todo mundo vai ficar sabendo. E foi isso que aconteceu, não só no Oriente Médio, mas como todos aqueles países árabes, o que nós chamamos de Primavera Árabe. Não tem nada a ver com a estação do ano, tá? Mas é uma alusão que se fez ao que aconteceu na cidade de Praga, né? Primavera de Praga, que é outro assunto de vestibular, tá? Então, mesmo é uma alusão parecida ao que aconteceu na cidade de Praga, Primavera de Praga, né? Onde nós vamos ter grupos, né, partidos, né, querendo melhorar a economia, né, melhorar, democratizar informações, né, eles vão ser reprimidos na época, né, década de 60, a União Soviética, não vão permitir. A União Soviética é que dominava aquela região, aquele país, né, a antiga Tchecoslováquia. Então, parecido com o que aconteceu naquela época, na década de 60, nós vamos ter aí a Primavera Árabe, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em outro Primavera Árabe, explicadinho para vocês, depois vocês dão uma olhadinha, né? Não se trata de um evento, de algo breve ou de uma estação do ano. Trata-se de um período de transformações históricas, né? Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. Então, meninos, olha lá, foram protestos também contra a corrupção. Então, eles descobriram, a população comum, civil, descobriu atitudes, né, de corrupção, né, e de ditadura, né, excessos, né? Então houve uma revolução, revolta em todo o mundo árabe, não só no Oriente Médio, mas também no norte da África. E eu preparei para vocês. Tudo começou na Tunísia. Preparei para vocês aí mais uma fotinho, uma imagem para a gente ter ideia. Então vocês estão vendo aí todo o norte da África, né, e todo o Oriente Médio, ou seja, todo o mundo árabe. Nós vamos ter revolta de todo o mundo árabe. Revolta contra quem? Contra os líderes políticos. Contra o governo, eles estão vendo tudo que está acontecendo, né? Então eles estão se revoltando e eles vão às ruas. Separei outra foto para vocês aí, ó, da Primavera Árabe. Então nós vamos ter imagem, meus queridos, aí de vários locais, de vários países. Olha, não foi pouco não, viu? Foi uma revolta, né? Eles estavam revoltados e queriam que mudasse. Nós vamos ter, meninos, vários líderes políticos, tá? Que eles vão sair de cena.
Eles não vão querer mais, eles vão ficar com vergonha, né? Então eles vão renunciar, tá? Uns renunciaram, outros deram uma melhoradinha aqui e ali, que é para a população parar de se revoltar. Agora, um em específico não vai sair. Com todas as provas da rede social, ele vai continuar no poder. E é aí que entra a guerra na Síria, que é o presidente até hoje da Síria, que é o Bashar al-Assad. Vamos continuar aí nas imagens que eu passei para vocês. Ah, tá, tem mais essa imagem aqui que eu separei, que é do país da Tunísia, ali no norte da África, tá? Vocês estão vendo mulheres, né? Olha só, as mulheres muçulmanas sempre são mais tímidas, não é verdade? Mais contidas. Olha elas aí nas ruas, olha aí, com o chador, né? Aquele lenço bonito, elegante que elas usam, não é verdade? E elas estão lá também pedindo, né? Reclamando do governo, né? Então a Tunísia foi o primeiro país onde houve uma revolta, né? O primeiro país árabe. E aqui a fotinha, né? Da Síria, nós estamos tratando, a questão é sobre a Síria, né, refugiados que estão no Líbano, né, que é um país do ladinho ali da Síria, né, e eu peguei uma foto que tivesse o povo e o retrato do líder, né, do governo lá, que é o Bashar al-Assad, o presidente, tá? Esse nome aí facinho de falar e de escrever, Bashar al-Assad. Vamos continuar. Meus queridos, agora nós vamos falar sobre um balaio de gato, que é o país da Síria. A Síria, nesse país nós temos várias etnias, tá? E essas etnias, povos muçulmanos, né? Mas que seguem linhas diferentes. Então nós temos muçulmanos, uns xiitas, outros sunitas, tudo lá na Síria. Então eles também têm seus probleminhas, mas eles nunca tiveram em guerra, né? Nunca houve uma guerra civil entre eles lá. Um problema aqui, um problema lá, né? Mas eles estavam convivendo. Esses protestos, né, contra o presidente, contra os desmandos dele, contra a ditadura, né, contra a violência, ele sempre foi muito repressor, né? Fez com que outras vontades, outras ideologias, né, aquilo que as pessoas acreditam, mesmo sendo todos da mesma religião, muçulmanos, isso tudo aflorasse. Então nós vamos ter grupos de oposição ao Bashar al-Assad dividido também. Esses grupos vão brigar entre si e vão brigar também contra o governo. Então, para vocês entenderem, de um lado nós temos o governo de Bashar al-Assad, que é apoiado por outros países, tá? Nós temos, de outro lado, a oposição a Bashar al-Assad, que nós temos vários grupos nessa oposição, e esses grupos nós vamos ter apoio de outras organizações, de outros países. E como se não fosse, pouco, dentro desse balaio de gato, nós temos no meio o Estado Islâmico, que nós sabemos, né, que é um grupo terrorista perigosíssimo, conseguiu ser o pior, né, o mais violento. Né? O Estado Islâmico vai aproveitar a situação para querer tomar o país da Síria, quase conseguiu. Vamos continuar aqui que eu tenho um quadro que eu passei para vocês para facilitar quando vocês forem estudar, tá? Então nós temos aqui, ó, países envolvidos nos conflitos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Estados Unidos luta contra o governo sírio, né, de al-Assad e luta contra o Estado Islâmico. Né? Junto com os Estados Unidos, nós temos aí Canadá, França, Reino Unido, né? Inglaterra e vários países árabes que são contra o Estado Islâmico. Então, esse é um grupo de oposição ao governo de Bashar al-Assad. Rússia apoia, é contra o Estado Islâmico, mas apoia o governo de Bashar al-Assad. Então, olha só esses dois personagens arqui-inimigos aí, Estados Unidos e Rússia, em lados diferentes. Grande novidade, não é mesmo? Então, a Rússia apoia quem? Estado Islâmico, não. A Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad, tá bom? Vamos continuar aqui. Mas todo mundo é contra o Estado Islâmico. O Irã luta contra o Estado Islâmico, a Arábia Saudita luta contra o governo sírio, Turquia, né, luta contra o governo sírio. Então, todos esses países, meus queridos, são países fortes, né, países grandes, países que têm uma interferência, né, uma influência muito grande no Oriente Médio. E esses países apoiam grupos opostos dentre si, né? Meninos, vamos continuar aqui só para a gente entender o que virou a Síria. Olha a fotinha, a imagem que eu coloquei para vocês.
Olha só, escombro em uma cidade. Eu tentei escolher imagens não muito chocantes, né? Mas na internet vocês vão ver de tudo. Olha só, você mora naquele apartamento, tá tudo lindo, maravilhoso, de repente, olha o que virou sua rua. Separei também essa imagem aí, ó, de um ataque, né, feito pelo Estado Islâmico e pelo governo de Bashar al-Assad. Gente, é uma bagunça. Nós temos vários, essa população sofre muito, porque eles têm ataques de vários grupos. Agora, um detalhe que pode cair no vestibular: ataques com armas químicas. Nós temos, meninos, leis, né, que limitam a guerra. A ONU tem isso, vejam só, existem leis, né, uma certa ética na guerra, e é determinantemente proibido o uso de arma química, pois tanto o governo de Bashar al-Assad quanto o Estado Islâmico têm usado armas químicas. Deram uma parada agora, né? Mas vejam bem, é o pior, o que deixou, é o que comoveu todo o mundo foi o uso dessas armas químicas, tá? Agora que nós já lemos a questão, o enunciado, vamos dar uma lidinha no finalzinho, na pergunta, né? E finalizar aí com as respostas. Tudo bem, tudo isso que nós falamos, né? O cenário descrito aponta para uma crise humanitária, sim, que é explicada pelo processo de, vamos lá, tudo que aconteceu lá, né? Todos esses migrantes que saíram de lá, saíram por um processo natural? Foi um tsunami, foi um terremoto, né? Eles estão sem território por causa disso, né? É isso que está perguntando. Então, saíram por um processo de migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural? Não. Letra B. Hibridização, olha o dicionário na mão. O que é hibridização? Né? Amálgama, né? Junção, né? Mistura. Hibridização cultural de grupos característicos por homogeneidade social? Não, também não. Não é isso que está falando a questão. A questão está falando sobre refugiados da Síria que foram para o Líbano e vivem lá em condições precárias, apesar da ONU ajudar, né? Letra C. Desmobilização voluntária. As pessoas saíram voluntariamente de militantes cooptados por seitas extremistas. Isso aí é o caso do Estado Islâmico, né? Mas não foi por causa do Estado Islâmico que eles saíram, foi também um dos motivos. Não é a letra C. Letra D de dado. Peregrinação, eles estão fazendo a peregrinação, né? O muçulmano faz peregrinação para Meca, né? Que é a capital religiosa. Mas é isso, por isso que eles estão saindo? Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas, ou xiitas, ou sunitas, que é assunto para outra questão? Não. Então, sobrou a letra E, né? Então, vou entender aqui a resposta. Desterritorialização. Essa palavra dá pra gente brincar de forca, tá? Desterritorialização. Blá, blá, blá. Então, o que é isso? Saíram do território. E as pessoas estão sem território, né? Eles têm a língua, se consideram a nação, mas estão sem território porque são refugiados. Forçada de populações afetadas por conflitos armados. Essa é a resposta certa. E agora vocês já sabem que tudo começou durante a Primavera Árabe, né? E a Síria hoje é o único país que continua nessa guerra horrorosa há 10 anos. Meninos, um abraço para vocês, tá? Vão estudar junto com o Mapa Mundi, que é para facilitar. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Um abraço.